Irmãos, já é de longa data que nós temos pensado sobre o atual estado sociopolítico do nosso país e como é que nós poderíamos instruir os irmãos a respeito de tudo o que está acontecendo. Como é que nós poderíamos fazer oficialmente uma declaração de forma que pudesse instruir, acalmar e passar aos irmãos qual é a visão da igreja, a perspectiva da igreja sobre tudo o que está acontecendo. Essa semana, por ocasião do 10º Congresso da Vida Nova, alguns irmãos pastores se reuniram e juntos elaboraram uma declaração a respeito da situação do nosso país, que foi apresentada pelo pastor Jonas Madureira, de forma a instruir a igreja e as igrejas daqueles irmãos. Nós tomamos a liberdade de nos inspirar no texto que aqueles irmãos então construíram e poder adaptá-lo à nossa realidade e dar uma palavra aos irmãos sobre como é que nós percebemos a realidade sociopolítica do Brasil na atualidade e então também darmos aos irmãos uma declaração oficial como Igreja Evangélica Livre sobre o que nós pensamos. Eu leio então a declaração. Declaração oficial da Igreja Evangélica Livre Esperança sobre a atual conjuntura sociopolítica do Brasil. Por ocasião do encontro solene dos membros da Igreja Evangélica Livre Esperança, no dia 20 de março de 2016, como povo eleito de Deus em Cristo Jesus, no ato da mesma forma solene de cultuar o Deus Todo-Poderoso, revelado nas Escrituras, a fim de adorá-lo e fazê-lo conhecido, contribuindo desta forma para a melhora e o desenvolvimento espiritual, social e cultural do ser humano, diante das discussões que têm agitado e também inquietado a população brasileira nos últimos meses, como liderança eleita e regularmente constituída, como presbíteros, produzimos a seguinte declaração com a intenção de conclamar os cristãos à confissão de pecado, ao repúdio da injustiça e à participação ativa neste momento crítico em nossa história nacional. Afirmamos e ratificamos o governo soberano de Deus, Todo-Poderoso, Santo e manifesto nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele reina sobre toda a história, elevando e rebaixando poderosos, conduzindo tudo invariavelmente para que todas as coisas atendam à sua santa vontade. Afirmamos a necessidade e importância do envolvimento cristão em todas as áreas da sociedade, contribuindo para que a justiça e paz sejam proclamadas e estabelecidas através da aplicação dos princípios do reino de Deus, a fim de que os mesmos se estabeleçam em todos os âmbitos da vida pública. Afirmamos que a Igreja cristã, quando permanece fiel à sua missão, que consiste na pregação das Escrituras, na correta administração do batismo e da ceia, capacita o cristão a tornar-se agente de transformação e um bastião da justiça social. Como líderes, confessamos que, como igreja, não temos nos quebrantado o suficiente diante de Deus e sua palavra como deveríamos e somos conclamados pelas Escrituras. Confessamos que, como igreja, não temos refletido o caráter de Cristo na esfera pública, deixando de tomar decisões bíblicas claras e esquecendo do papel profético do púlpito. Como povo de Deus, confessamos que não temos exercido com toda a dedicação o sermos sal e luz da terra, e por muitas vezes temos deixado de nos moldar a uma mentalidade mundana. Confessamos nossa falta de amor e zelo pela palavra e nossa negligência na oração em favor dos pastores, de nossas autoridades e de nossa nação. Confessamos nosso descaso na tentativa de influenciar nossos governantes e governados à luz da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo. Como cidadãos, confessamos a nossa adesão a ideologias estranhas à fé cristã,
nosso indiferentismo diante do avançar da corrupção, nossa aceitação da relativização da ética e do decoro, a busca pelos interesses próprios tem gerado desprezo pelas justas leis e pelos retos princípios de nossa Constituição Federal. Repudiamos, pelo temor do Senhor, toda forma de idolatria ao Estado, ideologias políticas, iniquidade, conivência, omissão e dissimulação da impiedade. Repudiamos toda tentativa de rejeitar e marginalizar a voz da Igreja cristã e da mensagem cristã na esfera pública. Repudiamos o silêncio eloquente daqueles que, em nome de uma agenda ideológica iníqua, se eximem de fazer críticas proféticas a partir das Escrituras e, com isso, contribuem para a corrosão do Estado democrático de direito. Repudiamos, sobretudo, os desvios de recursos públicos, fruto da corrupção que aumenta a pobreza e a desigualdade social. Repudiamos toda forma de relativização da Constituição Federal com a finalidade de atender fins ideológicos espúrios contrários ao bem-estar da população brasileira como um todo. Repudiamos a desarmonização das esferas executivas, legislativa e judiciária e a usurpação de sua autonomia. Convocamos a Igreja de Cristo e a Assembleia dos Santos a exercerem sua cidadania terrena à luz de sua cidadania celestial, com engajamento e valorização da paz, ordem e justiça. A todos que protestam pelas ruas do nosso país e meios de comunicação diversos, convocamos para que o façam dentro do respeito e da moderação como pacificadores, fazendo desse crítico momento o tempo oportuno para o testemunho da fé cristã. Por fim, convocamos a Santa Igreja de Cristo ao quebrantamento, contrição e oração pela nação, suplicando ao Deus Altíssimo que haja com misericórdia para com nossas falhas e graça para com o nosso futuro, pedindo um verdadeiro avivamento que procede do Espírito Santo. Essa, irmãos, então, é a nossa declaração como Igreja Evangélica Livre sobre a atual situação do nosso país. Juntos nós, como presbíteros e igreja, gostaríamos de convidar vocês para se colocarem de pé e então, em um ato solene diante do nosso Deus, nos colocarmos em oração. Deus, nós reconhecemos que como teu povo, que tem a obrigação de influenciar e tem poder no Espírito para transformar, nós temos falhado. Nós temos, ó Deus, estado mais preocupados com a nossa individualidade, com o nosso egoísmo, com as nossas próprias perplexidades, do que de fato, ó Deus, com a nossa expressão coletiva, com a nossa nação e com o desenvolvimento da justiça para todos os povos, principalmente para o nosso. Deus, nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa falha. Nós reconhecemos que não temos expressado o caráter de Cristo como deveríamos, não temos nos valido do poder do Espírito como está à nossa disposição para podermos influenciar e transformar a nossa sociedade. Queremos pedir ao Senhor perdão e clamar por Tua graça, pedindo a Deus que o Senhor nos capacite, não apenas a influenciar a nossa nação, mas também, ó Deus, a gerar e a promover a justiça a todos e a tudo quanto se deve. Pedimos, Deus, que em nome do Teu Filho amado, o Senhor olhe pela nossa nação. E como Daniel, ó Deus, orou hoje, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando por misericórdia a um povo que perece, a um povo que sofre, a um povo desesperançado, a um povo que jaz em trevas, ó Deus. Clamamos ao Senhor que nos livre de toda corrupção e de todo mal, que nos livre, ó Deus, de toda maldade, de toda moléstia e de tudo o que pode acarretar, ó Deus, tanta degradação ética, moral, dentro das nossas esferas mais altas,
e também, ó Deus, na expressão mais simples do ser humano na nossa sociedade. Nós pedimos ao Senhor que perdoe e pedimos ao Senhor que nos ajude. Deus, haja com misericórdia, cuida do nosso Brasil. Levanta homens que tenham a capacidade de promover a justiça, homens que falem, ó Deus, sobre ética, moral, respeito e dignidade, que promovam o bem-estar social, que não militem em causa própria nem partidarista, mas, ó Deus, que trabalhem em prol do povo e que, em nome de Jesus, nós possamos ver, ó Deus, esperançosos, uma saída dessa nossa situação tão terrível. Em nome de Jesus, nós queremos ver essa situação, ó Deus, com esperança, porque nós oramos crendo no Senhor, o Deus que governa todas as coisas. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Muito obrigado.